Chegam as horas caladas da noite, e o bombeiro atento a velar pelo sono da bela cidade, que só nele está confiado. Bombeiro Mirim! Olá, começa a partir de agora mais uma programação Ensinando o Caminho. Lembrando que nossa programação você pode conferir também através dos nossos endereços eletrônicos www.aravideos.com.br e bombeiromirim.com.br. Através desses endereços eletrônicos, vocês poderão rever muitas ministrações aqui feitas em nossa programação, além de várias atividades realizadas pelas crianças do Bombeiro Mirim de Arapongas. E hoje, mais uma vez, nós iremos compartilhar a palavra de Deus, amém? Hoje nós vamos falar a respeito de restauração de sonhos, restaurando os nossos sonhos, a ótica de Deus. Você tem sonhos? Você tem sonhado? Os seus sonhos estão em conformidade com a visão, com a ótica de Deus para a sua vida? Hoje nós iremos falar um pouco a respeito disso, da necessidade que nós temos de sonhar, mas acima de tudo, da necessidade que nós temos de sonhar na ótica de Deus. Amém? Nós sabemos, amados, que muitos sonhos são gerados nos nossos corações. Assim como muitos personagens bíblicos tiveram sonhos, nós também temos. Deus também coloca nos nossos corações os sonhos e os projetos dele para as nossas vidas. Vamos dar como exemplo a vida de José. José foi um homem que teve muitos sonhos desde quando ainda era muito jovem. Os seus irmãos não aceitavam o fato de que Deus dava a ele sonhos tão preciosos, de que a sua vida seria tão abençoada. José prosseguiu, caminhou em direção aos sonhos que ele tinha, sabendo que esses sonhos estavam sendo direcionados na ótica de Deus. E para isso, para alcançar esses sonhos, nós conhecemos a história de José, sabemos os desafios que foram necessários José enfrentar. Você tem enfrentado os desafios para que os seus sonhos tornem-se realidade? Você tem ido em frente? Ou se acontecer com você, assim como aconteceu com José, os irmãos de José desacreditaram dos seus sonhos, perseguiram José, a ponto de tentar matar José, tentando matar com ele os sonhos de Deus para a vida dele. E você e eu, como nós temos vivido em relação aos nossos sonhos? Nós sonhamos, mas diante da primeira dificuldade, do primeiro empecilho, aí então nós desistimos, nós desanimamos, nós estamos sonhando, mas nós estamos buscando muito mais a opinião dos outros do que a vontade de Deus para os nossos sonhos. Como tem sido os seus sonhos diante de Deus? Nós sabemos, amados, que na vida de José, além dos seus irmãos, muitas outras circunstâncias poderiam ter matado os sonhos de Deus para a vida dele. Entre essas circunstâncias, nós sabemos que uma delas é a desobediência. José poderia ter desobedecido a Deus, porque enquanto José estava no Egito, sendo ele vendido como escravo, ele continuou obedecendo a Deus, mesmo quando ele era escravo, porque ele sabia que o sonho de Deus para a vida dele era de ser rei, era de ser governador, era de ser um príncipe, era um sonho maravilhoso. E José acreditou nos sonhos de Deus. Então, enquanto ele ainda estava como escravo, ele não desistiu, ele não desanimou e ele foi obediente. Muitas vezes a nossa desobediência é o que tem matado, é o que tem frustrado os nossos sonhos e os sonhos de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes sonhamos, caminhamos,
mas aí nós desobedecemos. Aquilo que Deus pede para que possamos fazer, nós não fazemos. Aquilo que Deus indica que é o caminho, nós não seguimos. Então a desobediência é sim uma forma de matar os sonhos de Deus nas nossas vidas. Outra forma de destruir, de acabar, de anular com os nossos sonhos, principalmente aqueles que estão na ótica de Deus, é a insubmissão. Amados, nós vemos na história de José que ele foi submisso em todo tempo e em todas as circunstâncias. Ele ainda era um servo, ele era um empregado, ele era um escravo e ele era submisso às autoridades que estavam sob a vida dele. E isso fortaleceu os sonhos conforme a ótica de Deus na vida de José. Às vezes nós estamos sonhando dentro da nossa vida, dentro dos sonhos da ótica de Deus para nós, e aí então nós começamos a ser insubmissos. Nós não fazemos a vontade de Deus, muito menos a vontade daqueles que Deus constituiu como autoridade sobre as nossas vidas. Amados, eu quero citar apenas mais um ponto daquilo que pode destruir os sonhos de Deus para a nossa vida, para que na sequência nós possamos falar a respeito do que fortalece a vontade de Deus para a nossa vida. Assim como aconteceu na vida de José, o adultério pode destruir os nossos sonhos, pode destruir os sonhos que estão em conformidade com a ótica de Deus. José teve a oportunidade de cometer este pecado e ele não cometeu. Então nós vemos aqui que José conquistou e chegou aonde ele chegou, porque ele prevaleceu, porque ele sonhou, porque ele esteve firme com Deus e porque ele seguiu os princípios da palavra. Amados, eu quero ler um texto que está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 12. No bloco anterior, nós falamos um pouco a respeito dos sonhos que Deus tinha para a vida de José e como José obedeceu e seguiu e conquistou a realização destes sonhos. Agora, neste texto, eu quero falar um pouquinho com você a respeito dos sonhos que Deus teve para Abraão. Muitas vezes é o mesmo sonho que Deus tem tido para mim e para você. A Bíblia diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E tornar-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Amém? Amados, este é o sonho de Deus. Este é o sonho de Deus. É um sonho lindo. Porém, como diz aqui neste texto, os sonhos de Deus também requerem de nós alguns sacrifícios, algumas renúncias. A Bíblia diz claramente, as promessas de Deus são muito maiores do que o que Deus pede para ser renunciado. Mas Deus pede para que algo seja renunciado. Deus diz para Abraão: sai da tua terra, sai dessa tua zona de conforto e vai para onde eu estou te mostrando, porque ali eu vou te prosperar, porque ali você será uma bênção. Abraão poderia ter pensado inúmeras coisas: eu não vou sair daqui, porque aqui está tudo bem, porque aqui as coisas estão acontecendo e eu creio que Deus vai me abençoar aqui. Mas não era este o sonho conforme a ótica de Deus para Abraão. Ele disse: vai, sai daí, está tudo bem, mas eu estou pedindo para que você saia. Saia da sua parentela, saia do lugar aonde você está e vá em direção aonde eu irei te mostrar. Aguarde para ver o que Deus vai mostrar para você. E assim que isto for confirmado, vá sem medo, vá sem dúvida. Porém, assim como aconteceu com Abraão, nós sabemos que no princípio ele fez tudo o que era necessário. Mas chegou um determinado momento que ele começou a achar que os sonhos não iriam mais se cumprir, que as coisas que Deus havia prometido não iriam mais acontecer na vida dele. Nós precisamos entender que enquanto há vida, há esperança. A Bíblia diz no livro de Atos 2,17: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos.
Amados, a Bíblia diz que os velhos terão sonhos, porque nós sabemos que quando as pessoas estão com uma idade muito avançada, muitas vezes elas desistem de sonhar. Por isso que a Bíblia está dizendo que os sonhos serão restaurados, porque até mesmo os velhos, aqueles que aparentemente não têm mais esperanças em sonhar, continuarão sonhando e Deus continuará realizando esses sonhos, assim como fez na vida de Abraão. Mas nós sabemos que para isso nós precisamos permanecer firmes. Não pode haver dentro de nós a incredulidade, porque quando há incredulidade, os sonhos são anulados. Não pode haver a insatisfação, porque às vezes Deus tem nos dado alguns projetos, mas nós não estamos satisfeitos com eles. Não pode haver desânimo, nós precisamos estar firmes. E agora nós vamos falar para encerrar aquilo que é necessário para que os sonhos de Deus se cumpram nas nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos ter com firmeza é dedicação. Se você não se dedicar, os seus sonhos não serão possíveis ser realizados. Você precisa se dedicar a eles. Você precisa se dedicar aos sonhos que Deus te deu. Você precisa sonhar e buscar a realização dos seus sonhos. Nós precisamos ter determinação. Determinação é permanecer firme no objetivo que você tem. Se você tem um objetivo e você permanece firme naquele objetivo, você é uma pessoa determinada. E com isso, os seus sonhos serão realizados. E claro, nós precisamos ter fé. A Bíblia diz no Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amados, assim eu quero encerrar esta mensagem de hoje. Se você tem sonhado, mas esse sonho você tem semeado com lágrima, creia, tenha decisão, determinação e fé de que você vai colher com alegria. Toda semente que você tem lançada dará frutos. Se as sementes são sementes boas, aguarde, porque os frutos serão bons. Porém, se as sementes são sementes más, cuidado, porque ainda assim você terá que colher. Tudo aquilo que semeamos, nós iremos colher. Se você tem tido sonhos bons, sonhos que estão em conformidade com a ótica de Deus, você vai colher estes sonhos. E se você também tem tido desejos no seu coração que estão totalmente fora da vontade de Deus, saiba que você também vai colher. Então, olhe para o que você está semeando. E se você entende que tem semeado coisas ruins, comece a semear coisas boas. Pare de olhar para a vida dos outros, olhe para a sua vida. Pare de se preocupar com a vida do outro, se preocupe com a sua vida. Pare de perseguir, de criticar o sonho, a vontade e a decisão do outro e comece a viver os seus sonhos, que a sua vida será repleta de bênção, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus sonhos, que o Espírito Santo ministre no seu coração todos os dias a vontade de Deus, para que você possa seguir o caminho que o Senhor colocou na sua e para que eu também possa seguir o caminho que o Senhor colocou na minha vida, amém? Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Aguardo vocês. Até lá. Chegou as